Shana Discurso Fala Aleph neste 19 de dezembro de 19 de dezembro de 2019, quinta-feira. Epístola aos Hebreus. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, que vos fala Aleph. A Epístola de Hebreus é uma epístola de 13 capítulos, é uma epístola grande para se falar de uma vez só, mas eu vou tentar resumir o possível, preservando o essencial. A autoria da Epístola aos Hebreus, ela não começa com Paulo, servo, apóstolo, etc. não. Então, alguns estudiosos disputam. Eu não disputo, eu acho que é Paulo, porque ela tem muita semelhança com a argumentação de Paulo aos Gálatas. E provavelmente ele pode ter escrito aos Gálatas, os hebreus cristãos de Gálatas. As argumentações sobre Abraão, sobre aliança, né, sobre que está lá em Gálatas, nós vamos fazer outro estudo sobre Gálatas, tem muito parecido com a argumentação que ele usa aqui em Hebreus. Vamos dar uma olhada no mapa. O mapa do Mediterrâneo, aonde era o palco de evangelização dos judeus através do apóstolo Paulo. Então, o Gálatas fica aqui na Ásia Menor, hoje a Turquia, a Galácia, e aonde uma dessas cidades onde saiu Timóteo, né? Galácia do Sul. E Éfeso era aqui. Paulo ensinou muito aqui em Éfeso. E todos esses caminhos de Paulo no Mediterrâneo tinham muitas sinagogas de judeus, né? E ele sofria sempre perseguição, porque os judeus já eram conhecidos antigos do Império Romano. E eles tinham liberdade religiosa no Império Romano. E acusavam os cristãos. Então, o primeiro movimento de perseguição dos cristãos foram os próprios judeus. Os judeus chamados ortodoxos hoje, né? Fariseus. Mas depois que o Império viu a força do cristianismo, ele começou também a perseguir. Os pagãos também começaram a perseguir os cristãos. E de vez em quando havia perseguição aos judeus também. Na época em que Paulo escreveu a carta de Hebreus, ele cita que esses hebreus já tinham perdido seus bens por uma perseguição do Estado contra os cristãos na sua cidade. Então eles estavam querendo abandonar o cristianismo. Eles estavam talvez pensando que, voltando aos judaísmos da lei, eles teriam uma condição melhor no Império Romano, pois as punições contra os cristãos eram maiores do que a punição aos judeus. Se bem que logo no ano 70, pouco depois da morte de Paulo, eles tiveram o templo destruído pelo general Tito romano. Então, o meu mais forte argumento que eu acho de que o autor é Paulo, está em Gálatas 2:9, quando Paulo diz que, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que me havia sido dada aos gentios, né, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o fato de Paulo não colocar o seu nome na carta de Hebreus, com esse verso de Gálatas, essa informação de Gálatas, me convence que era Paulo, porque ele não queria aconselhar judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo, se posicionando como apóstolo, mas
ele se coloca na carta como irmão. E também ele vai dizer, rogo-vos, porém, irmãos, né? Verso 22 do capítulo 13 de Hebreus, ele diz, rogo-vos, irmãos, suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente eu vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos. O da Itália vos saúdo. Então o escritor estava na Itália, Paulo. Timóteo tinha sido preso. Então isso aí é mais um argumento da autoria de Paulo. E também os pais da igreja, alguns pais da igreja concordavam que era uma carta escrita por Paulo. E ela está no cânon, nos leva a crer que, como as 13 cartas de Paulo foram colocadas no cânon, esta também levou à influência da autoria de Paulo. É uma carta que, como diz aí o pastor HDL, ele diz que pode ser resumida com a palavra melhor, né? Cristo, a aliança de Cristo é melhor. Eu diria que com mais uma, né? Única, né? Deus sempre fez essa aliança com Cristo, até mesmo no céu. Nada no mundo, desde a criação e desde a eternidade, foi feito sem Cristo. Apenas as criaturas não entenderam, não o conheceram, como também não conheceram a Deus. Então, Paulo, no primeiro capítulo, ele vai falar quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo a resplendor de sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados e assentado à destra da majestade nas alturas. Então, para vencer a ira de Deus, Cristo morreu por nossos pecados. A ira de Deus não se resolve com facilidade. E ele foi feito mais excelente que os anjos e herdou o excelente nome e foi chamado de filho. E os anjos foram dito que o adoraram a Cristo desde o Natal. Nós estamos perto do Natal, 19 de dezembro, e aqui talvez esteja uma resposta para aqueles que procuram sobre a resposta do mal. Alguns anjos se recusaram a adorar o Filho de Deus. Como os homens aqui na Terra, muitos se recusarão a adorar o Filho de Deus. Por estresse, né? Por não querer saber da existência, não querer mais existir, por causa da dor da vida, da existência, das frustrações. Mas o trono de Deus subsiste pelos séculos certos, cetro de equidade e cetro do teu reino. E até o próprio céu e a própria terra são passageiros. E se enrolarão, desaparecerão, mas Deus e o Cristo é o mesmo hoje e os anos nunca se acabarão. Também não tiveram princípio. E ele compara Cristo com os anjos. Por quê? Porque havia muita tendência, e há ainda entre os judeus, e até mesmo entre os cristãos católicos, de fazer novena a São Miguel Arcanjo e pedir intercessão de anjo. E peça a Cristo, ele é maior que os anjos. E ele manda nos anjos. Os anjos o adoram. No capítulo 2, e naquela época também tinha um gnosticismo que falava muito em anjos, né? E os judeus místicos que tinham um gnosticismo particular. E no capítulo 2, convém-nos atentar e ouvir. Ele vai falar sobre a gravidade da desobediência a Cristo, a fé em Cristo. Ele sujeitou todas as coisas a Cristo. Então ele vai falar que depois, pela graça de Deus, ele provou a morte por todos, porque convinha que aquele 2:10, cara, quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Porém nele a minha confiança, outra vez eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu.
E aí ele participou da carne e do sangue, pela morte aniquilou o império da morte e do diabo. Isso eu acredito que hoje o diabo já está julgado, ele não pode entrar mais no céu, como na época de Jó, né? Ele entrou. E nos livrou do medo da morte que estávamos servindo em servidão e em medo. Então, por isso convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, nós, mortais, para que pudesse socorrer as nossas tentações. Então, ele se fez igual a nós, mas sendo o próprio Filho de Deus, para nos redimir. E agora para nos santificar, que Deus... Por que a lei não pode nos santificar? Só o Espírito que entra no nosso coração, que traz a luz ao nosso coração. E mesmo a lei, ela só traz algum benefício com a luz do Espírito Santo. E Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. E no capítulo 3, ele vai começar a comparar Jesus, claro, com Moisés. E ele diz, Cristo, sobre a sua própria carne, conserva firme a confiança, a glória e a esperança até o fim, a qual somos nós, se tão somente conservados. Então, Cristo é fiel a nós se nós conservarmos até o fim. Então, o Espírito Santo, que fala aos nossos corações, nos ilumina, nos santifica, amolece o nosso coração para receber a graça de Deus. Se nós não quisermos, nosso coração fica duro. E acontece o que aconteceu com os judeus no deserto, onde Deus jurou na sua ira que não entraria no repouso. Então ele diz, não haja qualquer de vós no coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Exortai-vos aos outros todos os dias. Então, Paulo, essa carta, o tema é da apostasia dos judeus cristãos diante das perseguições do Império Romano e dos judeus ortodoxos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O repouso nosso é Cristo. Não é um dia, nem outro, nem a riqueza, nem segurança. E porque Deus descansou no 7º dia da criação, mas ele disse que haveria outro repouso. Pois ele disse, em outro lugar, não entrarão no meu repouso. Então termina outra vez, um certo dia, dizendo por Davi, hoje se ouvirdes a sua voz, ele vai falar de Josué. Josué falou de outro dia de repouso. Então resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de 2 gumes. Famoso esse versículo no capítulo 4. E não há criatura alguma encoberta. Então nós temos, agora vai falar da função de sumo sacerdote. E nos exorta a chegarmos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Cristo agora é nosso intercessor. E o trono de Deus agora é o trono da graça em Cristo. Por isso nós não podemos sair. E ele compara com o sumo sacerdote de Arão. Todo ano tinha que pagar sacrifício para si e que o sangue do cordeiro não podia... Ele é da ordem de Melquisedeque, Jesus, e Arão era da ordem da lei. E tinha que se suceder, e Melquisedeque não tinha sucessor nem genealogia. E era superior porque ele abençoou Abraão. Então, Jesus é melhor, sumo sacerdote que Arão. E a aliança de Cristo no sangue é melhor do que a aliança de Abraão, e é cumprimento das promessas de Abraão. E o resto é rudimento, né, da doutrina dos batismos, que nos levam à luz de Cristo, e a participação do Espírito Santo que nos santifica, e a palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E como a terra que endurece, não produz espinho, nós não devemos voltar para a lei, para o judaísmo, porque ele não pode nos salvar. E atrairia a ira de Deus por rejeitar o trono da graça. Então, Deus com Abraão fez uma promessa, mas Deus com Cristo jurou em seu próprio nome, né? E Deus não mente, ele jurou, fez o juramento, que aqueles que se refugiam e retêm a esperança em Cristo até o fim, tem uma âncora firme que penetra o véu.
E Jesus, precursor, entrou por nós, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Jesus não era da tribo de Levi para ser sacerdote, então ele é da ordem de Melquisedeque. Era o rei de Salém que deu dízimo a Abraão, se fez então maior do que Abraão, e comeu pão e vinho da ceia do Senhor, e abençoou Abraão. Então, ele pagou dízimos a Cristo em Melquisedeque. E aí mudou-se então a aliança, mudou-se a lei. Ele cita em outra parte de Jeremias. E tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então é melhor, melhor, melhor. Jesus é melhor, melhor, melhor. E ele fez um sacrifício só para a nossa redenção e salvação. E hoje, como sumo sacerdote, intercede pelas nossas fraquezas, nossos pecados, nos santifica, nos ilumina. O Filho é perfeito para sempre. A palavra do juramento, que é o cristianismo, que é a confissão em Cristo. A suma de tudo é que ele está no céu de toda a majestade, ministro santuário, o qual o homem não construiu, não foi Salomão. Então nós temos um santuário que está no céu, que nenhum homem construiu nem vai construir. Então não temos que importar muito com o santuário aqui na terra, né? Então aqui Moisés tinha um modelo que veio do céu. 5, né? 8, 5. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestes, como Moisés divinamente foi avisado. Faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. A melhor aliança, melhor sumo sacerdote, melhor que os anjos. Então Jeremias está aqui no verso 8 do capítulo 8 de Hebreus. Eis que virão dias, segundo a aliança, Israel e Judá estabeleceriam uma nova aliança. Então, a aliança com a casa de Judá foi através de Levi, e agora a aliança com a casa de Judá será através de Judá em Cristo. E ela porá o Espírito Santo, porém as minhas leis no seu entendimento, e escreverei nos corações, e serei por Deus, e eles serão por povo. E todos reconhecerão o Senhor. Mais uma razão para o apóstolo Paulo chamar os destinatários da carta de irmãos, porque nem cada um ao seu irmão ensinará cada coisa a respeito dessa nova aliança, porque o Espírito Santo nos ensinará. Como João diz também, nós temos a unção e sabendo todas as coisas. Envelheceu, portanto, aquela aliança de Moisés. Então ele vai citar com detalhes aqui a aliança no capítulo 9, do culto, do templo. Então, essa carta estava próximo do fim do templo, né? Ele vai falar do verdadeiro sacrifício e do verdadeiro sangue que cobre os pecados, porque esse sangue dos touros, bode de cinza, de uma novilha, espazida sobre os imundos, o santifica quanto por ele. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E também vai falar da mediação, como ele fala também em outras cartas. Paulo fala sobre o tema da doutrina da mediação, uma vez por todas, né? E deixou um testamento, como Paulo também fala dessa doutrina da herança, o testamento que somos filhos, né? Como falou lá nas cartas pastorais. Então, o sangue de Cristo é o sangue do testamento, que nos deu a herança de filhos, o nome de filhos. Então, as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. As casas onde vão morar em João 14, 1 a 3, elas foram purificadas com o sangue de Cristo no céu, para que nós pudéssemos habitar nelas no céu. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas e for figura do verdadeiro, mas porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós. E nem muitas vezes se oferece mais como sumo sacerdote com sangue alheio, não, com o próprio sangue e como super sacerdote. E depois, esse verso famoso, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
Então, o juízo é sobre a fé em Cristo, se aceitou Cristo ou não. Pode entrar nas moradas lavadas pelo sangue de Cristo no céu para viver eternamente com Deus. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Então, a lei é sombra, porque ela continua a purificar e a fazer sacrifício todo ano. É impossível que o sangue de touro e de bode tire os pecados, então ela só cobria os pecados, como na primeira Páscoa, e a lei não pode ser maior do que a primeira Páscoa no Egito, que sobre as portas o anjo da morte passou por cima e não executou os primogênitos dos hebreus. Então, o próprio Deus disse que viria os profetas para fazer a vontade de Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. A oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então está aí 10, né? Novamente o tema. E a ovelha oferecida de sacrifício está sentada à destra de Deus. Então não está sentada na cadeira do Sinédrio, lá em Jerusalém, na terra, em Israel, mas ela está no céu. E novamente ele toca no assunto, escrever as leis no coração. Como Jesus diz, nós teremos que ter uma justiça melhor do que a dos fariseus. Não há mais, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Então não há mais oblação pelo pecado. Já foi feita por Cristo. Ele está só intercedendo pelas nossas fraquezas e nos dando a graça da perseverança. E a sua carne foi rasgada pelo véu e temos o sacerdote na casa de Deus. E cheguemos-nos nós ao trono da graça com o verdadeiro coração, com confiança e com verdadeiro coração e certeza, purificação da nossa consciência e corpo lavado. E retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E estimulamos as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, e admoestantes quando vedes. Porque se pecaram voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas expectação de juízo, ardor de fogo. Então ele diz que muito mais castigo virá a quem negar o Filho de Deus, tiver profano o sangue da aliança e fizer agravo ao Espírito da graça. Então vai quebrar a aliança, a sua santificação, o Espírito da graça, o Filho de Deus, e merecerá um castigo 3 vezes maior. Minha vingança darei recompensa, Senhor. O Senhor julgará o seu povo, ou ainda coisa cair nas mãos dos ouvidos. Então, lembrai-vos, aqui ele fala, lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de teres iluminado, suportaste grande combate de aflições, feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, porque depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda é um pouquinho o tempo e há de vir virá. Mas o justo verá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí ele vai entrar naquele belo capítulo da fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Por elas, os antigos, vai falar de Abel, vai falar dos 7 personagens, de Enoque, vai falar de todos os personagens do Antigo Testamento, Noé, Abraão, as promessas da terra, as promessas da aliança, a promessa de Sara, do descendente, e que eles procuram a pátria, mas não aqui, procuram propriedades, mas não aqui nesta terra ainda. Desejam uma melhor pátria, isto é, a celestial, por isso também Deus não se vergonha dele. Então a fé levou Isaac, levou Abraão, levou José, levou Jacó. E Moisés não entrou na terra prometida, né? Porque a lei não iria conduzir à terra prometida de descanso, mas era Yeshua, Josué, que conduziu. Deus é a salvação de Deus que nos levaria à terra prometida e no céu. Então ele fala também que Moisés foi guiado pela fé e guiou Raabe também, Gideão, e falta-me tempo para contar dos outros e dos profetas e dos juízes.
apagaram a fogo, as mulheres receberam seus mortos, experimentaram açoites, foram apedrejados. Então, eles são participantes, os judeus, hebreus, cristãos, de toda essa de personagens, mas que eles sofreram para alcançar a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que nós fôssemos aperfeiçoados. Então Deus não fez tudo neles, né, nas gerações dele, mas fez aí a redenção, a aliança na nossa com Jesus. Olhando para Jesus, autor consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à direita de Deus. Então, assim como Cristo, nós ainda não resistimos até o sangue, combatemos contra o pecado. Então, o pecado da incredulidade, principalmente aqui, né? E da apostasia. Nós devemos resistir até o sangue contra esse pecado. E não, filho meu, não despreze a correção do Senhor, porque os que corrige o homem, se portais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, ele disse, nós somos filhos, e isso é uma prova que Deus está nos corrigindo, para sermos participantes da sua santidade e dos seus sofrimentos, os sofrimentos que restam ainda em Cristo. Também levante as mãos, os joelhos, fazer vereda direita, seguir a paz com todos, tendo cuidado que ninguém desprive da graça de Deus, com raiz de amargura, com covardia, como Esaú, vendendo, ou sendo devasso. Ao som da trombeta, a qual que ouviram pediram que esse não falasse mais, porque não podiam suportar, então tiveram a visão. Mas nós chegamos ao Monte Sião, não é esse monte da Arábia, da lei, mas chegamos ao Sião celestial, Jerusalém celeste, aos muitos milhares de anjos, que eu já vi também, realmente é uma miríade de anjos, é a Universal Assembleia e Igreja Primogênitos, que estão escritos no céu, a Deus, juiz de todos, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, que o sangue fala melhor do que a de Abel, porque o sangue de Abel pedia vingança, o sangue de Cristo pede graça e redenção para nós e remissão. E olhe, continua alertando, não rejeite, que nem desvie daquele que é dos céus. E moveu a terra, moveu o céu. Então essa foi uma aliança que moveu a terra e o céu, a aliança em Cristo. E o reino nosso reino em Cristo não pode ser abalado, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Sirvamos a Deus agradavelmente, porque a sua vingança é fogo, né? Permaneça a caridade, não vos esqueçais da hospitalidade, embaixo dos presos, como se estivesse com eles, venerado seja com todos os matrimônios, sejam vossos costumes sem avareza. Então, novamente, aquela estrutura de Paulo, no final ele faz uma aplicação prática da doutrina que ele defendeu. O Senhor é meu ajudador, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, verso famosíssimo esse. Não vos deixeis de levar em redor por doutrinas várias e estranhas, bom é o coração se fortifique na graça e não com alimentos. Novamente o tema de Gálatas, né? Temos um altar que não temos direito de comer os que servem, porque os corpos foram do pecado trazidos somos sacerdotes queimados fora do raio, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É um outro detalhe, que Jesus é o Cordeiro que santifica os nossos pecados. Lava os nossos pecados, né? Não santifica os nossos pecados, mas ele elimina os nossos pecados. Saímos, pois, aí de fora do arraial, levando seu vitupério. Então vamos para a cruz com Cristo, né? A glória de Paulo, e não vos esqueçais do benefício da comunicação. Então, os judeus e hebreus não deixem da congregação, não deixem de comunicar com os outros cristãos, obedecer aos pastores, mesmo que sejam pastores gentis. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Então, Paulo estava preso, e alguns, aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, ele disse que nós estamos presos, mas pela boa consciência da pregação do Evangelho, não é por um delito contra Roma, contra o imperador, contra o sistema político, mas por perseguição mesmo. E o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Então, o capítulo da fé cristã, que é a fé na ressurreição, na justificação nossa pela ressurreição de Cristo, e vos aperfeiçoe em boa obra, para que, operando em vós que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Algo, porém, irmãos, suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então ele roga que suporteis essa palavra dura de exortação, porque o perigo era muito grande que eles estavam correndo, de perder a salvação, perder a vida eterna. Saudai-vos os vossos chefes, todos os santos, da Itália de saúde, a graça seja com todos vós. Amém. A assinatura de Paulo aqui, sempre a graça seja com todos vós. Então é uma carta de estrutura perfeitamente paulina. Agora, alguns argumentam que, não, ele está argumentando de uma forma diferente. Não, Gálatas usou argumentos assim, ele aprofundou mais.
E a linguagem tem nada a ver com a de Paulo? Tem sim, porque Paulo tinha uma linguagem muito rica. Você vê Romanos, todo aquele tratado teológico que ele fez. Então aqui ele se desdobrou para falar também aos hebreus e não mostrar assim uma exaltação própria sobre o campo que ele tinha na destra lá em Gálatas 2, ele tinha acertado de permanecer com os gentios. Então ele se constrangeu em escrever essa carta para os hebreus, mas achou necessário. Talvez os hebreus de Gálatas, né? Ou talvez de Éfeso, né? Ou de outra cidade importante de Corinto, mas era uma comunidade de hebreus cristãos importante que Paulo não queria perder para o inimigo, para o demônio, né? Então ele escreveu Hebreus. Espero que tenha edificado os irmãos. Se você não aceitou Jesus, se você está em dúvida sobre Jesus, tire essa dúvida agora com essa carta de Hebreus, que é a única saída, o único caminho, a única solução. Não tem alternativa, não tem filosofia, partido político, ideologia. Não vai nos salvar. Só a santificação pelo Espírito Santo em fé em Cristo Jesus, como disse o presidente Bolsonaro. O homem importante é Deus aqui, é Jesus, no nosso Brasil, terra da Santa Cruz. Não é nenhum outro. Nisso ele está correto. Nós temos que ter toda a esperança para o Brasil em Cristo, né? E para a nossa vida, principalmente particular e espiritual, eterna. E não rejeitar jamais o sangue de Cristo, a sua fé, a sua ressurreição, para termos e alcançarmos no trono da graça um dia as casas celestes. A nossa alma, a santificação, e ressuscitar com Cristo quando ele voltar na sua vida. Então, creia, se você não aceitou Jesus, aceite a fé agora. Se você precisa reconciliar com Cristo, reconcilie. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que vos falou, Alf. Shalom Hashem, a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, pela graça de Deus, do trono da graça e de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre.